Olá, irmãos, graça e paz. Vamos conversar um pouquinho sobre o nosso pequeno grupo que aconteceu do dia 10 ao dia 14 de abril, onde nós falamos sobre o título, A Glória Futura. Nesse dia, o quebra-gelo foi: das obras da criação, qual a que mais lhe impressiona? Então, nós falamos sobre isso no nosso quebra-gelo, tá bom? Nesse dia, nós usamos o texto de Romanos, capítulo 8, do versículo 18 ao versículo 30, quando nós falamos então sobre a glória futura. E o texto começa dizendo em Romanos 8:18: Eu penso que o que sofremos nesse mundo não pode ser comparado de jeito nenhum com a glória que nos será revelada. O universo todo, com muito desejo e esperança, aguarda o momento em que os filhos de Deus serão revelados. Porque o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém, existe esperança. Um dia o próprio universo ficará livre da escravidão e da decadência e tomará parte da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que até agora o universo todo geme com dores iguais a dores de parto. E não somente o universo, mas nós, que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus, gememos dentro de nós, mesmos enquanto esperamos que Deus nos faça seus filhos e nos liberte completamente. Porque foi por meio da esperança que fomos salvos, mas se já estamos vendo o que esperamos, isso não é mais esperança. Pois quem é que espera por alguma coisa que está vendo? Porém, se esperamos por aquilo que ainda não estamos vendo, esperamos com paciência. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar nas nossa fraqueza. Não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que as palavras não podem explicar, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê dentro dos corações das pessoas, conhece qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Pois sabemos que em todas as coisas Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, daqueles a quem ele chamou de acordo com o seu propósito. Porque aqueles que Deus já havia escolhido, ele também separou para se tornarem como o seu filho. E fez isso para que o filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Assim Deus chamou os que havia separado, não somente os chamou, mas também os aceitou. E não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. Realmente um texto maravilhoso que nos enche de esperança e de fé e nos dá força para prosseguirmos, mesmo se estamos passando por dificuldades em nossa vida. Para pensarmos um pouquinho, irmãos, quais são as expectativas em relação à glória que está por vir? Quais nossas expectativas? O texto nos apresenta expectativas maravilhosas que Deus preparou para os seus filhos. O que é que você entende por esperança em Deus? Irmãos, a nossa esperança, ela está depositada naquilo que Deus revelou na sua palavra. Aquilo que Deus deixou registrado que vai acontecer, é nisso que nós depositamos a nossa esperança. A nossa esperança está depositada em Cristo,
A nossa esperança está depositado na salvação, na vida eterna que vamos passar com o nosso Deus. O versículo 26, irmãos, ele diz que nós não sabemos orar. Olha que Deus maravilhoso, o nosso Deus. Mesmo quando as nossas orações são mal feitas, Deus, não sei se a palavra correta seria, mas Deus vai usar de um capricho maravilhoso e vai fazer com que essas nossas orações sejam corretas, estejam dentro da vontade de Deus, sejam pedidos que realmente são o melhor para as nossas vidas. Como Deus é maravilhoso. Mesmo quando nós oramos errados, pedimos coisas que não nos convêm, o nosso Deus, ele está pronto para corrigir e para só nos dar aquilo que é o melhor para as nossas vidas. Irmãos, e o versículo 28 que eu gosto muito, né? Deus trabalha para o bem daqueles que o amam. Então, se você ama a Deus, e aí tem uma, digamos assim, não adianta dizer que você ama a Deus, porque Jesus fala lá em João, se eu não me engano, 15:14 ou 14:15, que aquele que me ama obedece aos meus mandamentos. Então, se você é alguém que ama a Deus, automaticamente você é alguém que obedece a Deus, aos mandamentos do Senhor. Porque se você não obedece aos mandamentos do Senhor, você não ama a Jesus. Então, se você é alguém que ama Jesus, alguém que obedece os mandamentos do Senhor, tenha certeza que Deus está trabalhando em seu favor. E mesmo as maiores que sejam as dificuldades que você esteja atravessando, Deus vai transformá-las em bênçãos na sua vida. Deus te abençoe.